quais são as maiores diferenças, na tua opinião, entre redes europeias e redes brasileiras, né? Claro que presumo eu que uma das principais é a diferença do próprio cliente, né? Porque nível de maturidade, nível de consciência de algumas questões acabam impactando na escolha, mas Sim. quais são as principais diferenças se você fosse colocar uma rede de lojas europeia que você teve contato e uma rede mais ou menos do mesmo tamanho no Brasil, o que você listaria como principais diferenças? Que interessante, né, essa pergunta. Muitas coisas. Achei legal que você falou do consumidor. Uhum. É diferente, sim e não, né? A gente pode abordar o gosto, né, o estilo. Sim, tem diferença em estilo, mas o estilo não importa na metodologia, né? Trabalhei desde camisola de senhorinha, a gente chamava de bad clothes de hospital, camisola de hospital, que era de, assim, senhoras acamadas, né? Até lingerie sensual, masculino, feminino, infantil, todos os tipos de produto, moda evangélica, lingerie para o público trans, tudo a metodologia é a mesma, né? Então a questão do estilo em si, não, mas tem um ponto que você me lembrou agora que você citou isso daí. Eu estava conversando recentemente com uma colega minha, que ela é especialista em design thinking, etc. E ela citou um ponto que é um indicador de uma organização, OECD, acho que é. Vou me lembrar a sigla aqui, acho que eu tenho aqui no meu celular. E é um indicador que se chama nível de sofisticação do consumidor, né? E coisas como... a gente pode dizer que o índice de sofisticação do consumidor no Brasil é menor. Tá? E a Coreia, por exemplo, eles fizeram um investimento estatal em aumentar o nível de sofisticação do usuário para que consumisse mais e a economia do varejo crescesse. Olha só que loucura, né? E a gente com esse varejo pulsante. Claro. Então, não vou me alongar muito nisso, que tem as outras questões que a gente vai trabalhar mais aqui. Isso acontece também com a alimentação, né? Com o produto de alimentação. Exato. Então, vamos dar um exemplo de chocolate, né? Por exemplo. O chocolate que é mais consumido aqui no Brasil, tipo o sonho de valsa, nenhum europeu comeria aquilo. Sim. Né? Assim, ele é um doce sabor chocolate, né? O nível de gordura hidrogenada, o nível de cacau é muito baixo, né? O queijo, né, que a gente estava falando, então a gente produz gado, né, porco, o couro, etc. A gente exporta isso, mas a gente não tem um queijo. A gente tem um queijo tipo parmesão, mas a gente não tem um queijo... Reggiano, exato, né? da Reggio Emilia. Um grana padano. Não tem. Né? Tem no Uruguai, tem na Argentina e não tem aqui. Sim, sim. E isso é um baixo nível de sofisticação, né? Sim. Então, o que a gente vê na moda são coisas como a seda. A gente é um dos maiores produtores de bicho da seda do mundo. A gente exporta os casulos e as pessoas no Brasil acham que cetim de poliéster é seda. Elas não sabem a diferença, né? Então, o linho, por exemplo, né? Estão vendendo produtos dizendo que é linho pela ABNT. 10% de linho na composição do tecido é suficiente para você chamar de linho. Isso na Europa é diferente. Então, o nível de sofisticação do consumidor é mais alto, fato. Tá. Mas isso não interferiria na nossa gestão de produtos de estoque. Sim, na colocação de um produto campeão que vai ter valor. O que eu vejo de diferença é a gestão no sentido seguinte, essa é uma percepção assim muito clara para mim. O Brasil, ele é um país tradicionalmente industrial. Né? E mesmo dos commodities, né? Então a gente planta lá, soja, exporta, a gente, né? Enfim. Então a gente produziu muito como indústria, né? No caso da moda, a gente tem uma indústria ainda, a gente é o último país do Ocidente que tem indústria da moda, que produz com fábrica, faz os fios, faz a poliamida, planta algodão, tudo, né? Não tem nos Estados Unidos, não tem em outros países. E a gente tem um varejo também, porque se a gente olhar países da Ásia que produzem, eles não têm um varejo como o nosso, semanas de moda, criação, não tem? Né, não no nível que a gente tem. Então, por ser um país industriário, quando a gente foi para o varejo, sendo a marca que produz, a gente tem um amadorismo para o varejo. Então, os Estados Unidos e a Europa, que perderam seu parque fabril antes, por ser inviável economicamente, salários mais altos, encargos mais altos, etc., eles se profissionalizaram no varejo, porque eles não precisam se preocupar com a produção, não precisam se preocupar. Terceiriza isso. Sim. E tem todo um time que vai cuidar dessa produção que está em outros países. Mas com isso, o diferencial deles não é a produção em si. Se a gente for olhar aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, a Dudalina, que é uma marca bem conhecida no Brasil todo, né? Começou como uma tecelagem.
Poxa, eu tenho um super tricoline aqui, vou fazer camisa. Agora, entre o cara ser tecelão, fazer uma maravilhosa camisa e ele ser um varejista com franquias, é outro bicho, meu amigo. E aí ele começa a vender, às vezes, num e-commerce, ele vai lá, compra uma plataforma de e-commerce, ele coloca, mas ele tá com aquela produção toda vindo da própria fábrica, né? Então, o europeu e o americano, ele faz toda essa previsão do calendário de varejo e faz as suas compras e desenvolvimento de produto pensando no varejo. E aqui é um pouco o inverso. Eu produzo, crio, e aí joga aí, entendeu? Aí eu vou compra distribuir, aí. eu vou buscar distribuir. Isso. Aí assim, não vendeu, errei na mão. Errei na coleção. O europeu e o americano não erra a mão, porque ele já monta pensando no varejo. Ele não pensa em, tô com vontade de fazer um vestido de bolinha, vou fazer um vestido de bolinha. E aí, quantas que a gente faz? Depois que faz isso, eu acho chocante aqui no Brasil. As equipes de estilo trabalhando em vários produtos, sem meta de custo. Antes de começar. Então, quer dizer, desenvolve a tua camisa aí. Fala, que linda ficou essa camisa, Maria. Vamos pôr na coleção. Ai, que bom. Vamos colocar, então. E aí, quanto que tá? Aí que eu vou perguntar pro fornecedor. Rapaz, tá 170 pila. Então, pra eu pôr pra vender, eu vou ter que colocar por 700. Ixi, vai ficar muito caro. Então, vamos pôr mais baixo. Aí coloca, quanto que tá saindo as camisas aí no shopping? Tá saindo 400 e pouco. E aí ele não tem noção de margem, quer dizer, não tinha nem que ter começado esse desenvolvimento. Ele já de cara tinha que ter falado, estilista, você vai fazer uma camisa azul, outra verde, com um detalhe assim, com bordado, com botão assim assado, ela não pode passar do custo de R$70. Vai lá, dá seus pulos. E aí ela vai, obviamente, escolher a matéria-prima que cabe naquele preço, os detalhes, etc. Você entende? Sim. Começa do varejo e vem pro produto, né? E aqui faz o produto, depois joga lá e vamos ver o que dá. E aí a gente tem um problema de varejo e tem um problema de estoque.